Oi pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo com propósito. Eu estou aqui com essas mulheres de Deus, né, que fazem parte do grupo Unidas por um Propósito. E o nosso objetivo desse bate-papo hoje, que é a dúvida de tantas mulheres, é como que foi fundado o grupo, né? Como nasceu o grupo. Então elas estão aqui, né? E a gente vai tirar todas as dúvidas com elas. E vamos começar aqui pela Ana. E gostaria, né, que assim como tem tantas mulheres que nos perguntam, né, como que nasceu o grupo, como que surgiu, como que aconteceu. E fala um pouquinho para nós aqui, como que nasceu o grupo. Tá, vamos lá. Uma de nós, né, de nós quatro do grupo, passou por uma situação difícil em sua vida pessoal. E Deus falou com ela. Deus falou muito forte no coração dela a seguinte frase: tá vendo o que você está passando? Imagina, olha para essa igreja e imagina quantas dessas mulheres não estão vivendo o que você está vivendo. Então faça alguma coisa. Então é onde Deus despertou essa mulher para poder ajudar outras mulheres. Ela estava passando por uma situação difícil. Aí ela veio até vocês daí. Sim, ela veio até nós e compartilhou um pouco do que ela estava vivendo, né? Ela passou, acho que foi em torno de uns 3 meses por uma situação bem complicada e ela quer aquela igreja. Sim. E é o que mais tem, né, Thais? Sim, dentro muito. da igreja, às vezes a gente acha que é fora da igreja, as mulheres fora da igreja estão passando por muitos problemas, mas é dentro da igreja, as mulheres estão sofrendo caladas. Né, vivendo por cada situação e elas não têm com quem desabafar, elas não têm com quem falar. E até esse fato de confiar também, de né? confiar, exatamente. E até porque tem essa coisa de estar dentro da igreja parece que está tudo bem, exatamente, né? E geralmente às vezes, e quantas mulheres, vamos falar, mulheres que tem algum chamado, que tem algum cargo, que exerce alguma coisa dentro da igreja, muitas vezes essas são as que mais ficam caladas porque acham que não pode falar, né? Como assim, né? Eu vou contar aquilo que eu tô passando, não posso dizer que eu sou fraca. Isso, exatamente. Né? Como é que eu vou ajudar a mulher lá de fora sendo que eu tô vivendo, né? E que bom ainda que essa mulher, ela veio, né? Nossa. Essa pessoa, ela veio até vocês e abriu o coração dela, porque se tem algo que é difícil, é realmente abrir o nosso coração. Porque quando a gente vai abrir o nosso coração, a gente vai falar de algo íntimo, de algo pessoal, é algo delicado. Isso. E com certeza a gente precisa confiar em alguém para falar sobre isso, né? E aí essas mulheres se reuniram, né? Essas 4 mulheres se reuniram na casa de uma delas e ali foi onde tudo começou. Tudo começou. Né? E conta um pouquinho você, né, dentro do que a Ana disse e, né, como que essa chama também acendeu em você sobre o grupo. Então, Thay, na época nós éramos em 4 amigas, a gente trabalhava junto na igreja com a liderança dos adolescentes. Posso citar nomes, né? Era eu, a Aninha, e nós tínhamos a Adriana conosco e a Jerusa. Então... Saudade de vocês, viu? Então, começaram por essas. Isso, éramos nós 4 na época. E a gente se reuniu, então, na casa de uma de nós. E ali a gente sentou e a gente abriu o coração. A gente abriu o coração, ouvimos coisas que jamais, né, a gente imaginava. E olha que nós trabalhávamos juntas, a gente convivia e nós nunca imaginávamos o que Meu Deus, e olha como que isso é forte, porque quantas vezes que nós sentamos, comemos na mesa e nós não imaginamos o que a pessoa do lado está passando, né? Às vezes tá ali, a alma tá pedindo socorro, pedindo por ajuda, mas não tem essa coragem, né, de pedir ajuda, ter essa iniciativa, né? Então ali vocês se reuniram, vocês 4. Então, aparentemente, estava tudo bem. Todo mundo estava bem, a vida estava se levando e tudo certo. E naquela noite, quando a gente se sentou e a gente ouviu, né, o que cada uma tinha a dizer, e principalmente essa mulher que estava passando por esse momento difícil, a gente ficou em choque, né? Mas eu tenho certeza que ali naquele momento o Senhor
colocou esse projeto no nosso coração. Ali nasceu. Ali nasceu o Unidas por um Propósito. Então ali a gente abriu o coração, a gente desabafou, a gente conversou, a gente orou umas pelas outras e ali a gente recebeu um projeto lindo de Deus e a gente recebeu também uma porção de cura, né, Aninha? Nossa, eu me lembro como se fosse ontem. Que delícia aquele momento. O fato de Simples, colocar pra fora, né? Simples. Foi um momento simples, marcado por Deus. E isso aconteceu dentro de uma casa. Dentro de uma casa, de uma de nós 4. E se reuniram. E isso é muito bom, né? Meu Olha Deus. como é profundo realmente quando a gente abre o nosso coração, claro, para as pessoas certas, né? Pessoas certas, E creio também que isso tudo gera algo direcionado por Deus. Deus, ele é tão maravilhoso na forma que ele trabalha, que ele cria as circunstâncias, né? Exatamente. Olha só, ele queria colocar um projeto Meu Deus. na mão de vocês, então ele precisou criar algo para que nascesse esse grupo, né? E a partir dali, a gente, né, teve uma direção do céu e a gente olhou uma para outra e disse: a gente não pode parar, a gente precisa prosseguir, porque Deus tem algo, né? Deus tem algo nesse propósito. Mediante ao que essa pessoa estava passando, como a Aninha falou, muitas mulheres, né? E hoje a gente ouve tanta coisa e a gente sente que realmente é um projeto do céu e que Deus, né, colocou na mão de cada uma de nós. Então ali nasceu, né? Naquele lugar simples, nós 4, o Senhor, e ali com o coração aberto, o Senhor colocou esse projeto no nosso coração. E vocês não tinham nome ainda pro grupo, né? Não tínhamos, né? né? E como é que nasceu, e como é que tiveram essa ideia do nome do grupo? Então, na verdade, a gente ainda estava ali meio que assim, né? O que nós vamos fazer? A nossa intenção era se reunir mais vezes nós 4. Sim. Né? Por mais que Deus falou com essa pessoa, dizendo que não pode ficar por ali, que a gente tem que ajudar outras mulheres, só que a gente não tinha direção, não sabia como. A gente não sabia Sim. como Como começar, que a gente ia começar o que fazer. o negócio. Porque era tudo novo, né? Era tudo novo. Então, assim, a gente tava meio perdido. Então, a gente, por um tempo ainda, a gente se reuniu aqui nessa casa, né? Já começavam? Já viemos assim? pra cá. Porque como a gente sabia que ia ter aquele momento de oração, aquele momento que a gente quer se abrir, Sim. né? E chorar. E querendo ou não, na casa da gente é diferente, Sim, né? Nem sempre sim. a gente tá sozinha, a gente tem filho, tem Com marido. certeza mais E aqui é a liberdade. casa do pai, né? Então, exatamente. o pai da Diana cedeu essa casa pra nós, né? E aqui aconteceu nossos encontros. Então a gente se encontrava só nós 4 mesmo. E aí nesses encontros só nós 4, Deus foi direcionando. Deus foi direcionando. E o nome do grupo foi assim, Na mais verdade, tarde, depois? foi você que... Eu acho que teve um pouquinho de cada uma. De cada a gente uma. foi jogando as ideias e depois a gente fechou, acho que todo mundo junto, a gente entrou num consenso. Era né? unidas, como que era? Unidas num Só propósito. Depois, Foi mudando, né? Foi mudando. mudando e chegou nesse... Isso, que faz todo sentido, né? Unidas por um propósito. Por um né? propósito. Meu Deus, esse nome é muito profundo, É forte, né? né? É muito forte. E como é que eram os encontros? Conta um pouquinho como é que eram os encontros. Como é que vocês faziam esses encontros? Daí assim, a gente decidiu fazer encontro somente para uma pessoa, né? Somente uma pessoa. Aí a gente, cada mês, a gente fazia um encontro por mês. Aí cada mês, uma de nós, então a gente tem 4 mulheres, era 4 semanas no mês. E aí, então, cada mês uma ficava responsável por convidar alguém. Aí, por exemplo, eu tinha uma conhecida. Tem fulano e tal. Então, e a gente fazia surpresa pra convidada. A gente não falava o que era. Aí eu lembro que uma das minhas convidadas, eu falei: fulano, eu quero te levar em um lugar. Você quer ir comigo? Mas pra onde tu vai me levar? Fica frio que eu vou te levar pra um lugar bem, bem legal. Aí nós nos reuníamos. Aí falava: olha, eu vou trazer uma amiga minha, tal, pra vir e tal. E vamos orar. Aí a gente orava, a gente pedia direção a Deus. Porque só Deus sabe o que essa mulher estava precisando ouvir. Então vocês primeiro pediam uma direção a Deus, oraram pra depois escolher tudo, pra depois pessoa. Escolher. Porque a gente não ia pela nossa vontade. Sim. Cada uma de nós orava no mês. E eu, por exemplo, Deus, toca no meu coração, quem que o Senhor quer que eu traga? Quem que o Senhor quer que eu traga? Aí Deus tocava no meu coração, aquela pessoa. Aí eu fazia uma jogada com Deus. Deus, se for da tua vontade, se realmente for ela, não for de mim, ela vai aceitar o convite. Imagina uma pessoa aceitar um convite e saber pra onde vai. Meu Deus. Né? Aí ela aceitou tudo. Aí quando ela chegava aqui, abriu a porta, tava
tudo esperando ela. Nossa. Personalizado, tudo com o nome dela, seja bem-vinda fulana, tudo preparado para essa pessoa. Então o encontro era especial para essa pessoa específica, sabe? Então cada mês era para uma pessoa. Então os nossos encontros eram assim, somente para uma pessoa e a gente que convidava essa pessoa. Nossa, A gente ficou assim um tempão, não sei se foi um meio ano, eu acho que foi, tá? Um meio ano assim. Eu imagino o quanto que era especial realmente para essa pessoa. Nossa. Tu imagina, tu preparar tudo, tu preparar todo o ambiente, né? Só para aquela pessoa. E a gente perguntava pra pessoa no final, você imaginava que era aqui que eu ia? Nunca imaginava. Eu, Ana, a minha convidada falava, eu sabia que era uma coisa de igreja, porque, né, pra onde você vai me levar? Alguma coisa de igreja. Aí eu ficava meio assim. Sim. E tem mais essa. Quando você convida a pessoa pra ir pra igreja, a pessoa não vai, né? Isso. E aqui, um lugar improvável. Com certeza. Né? Daí a pessoa ficava surpresa. Porque imagina, às vezes a pessoa passava por uma situação que se sentia abandonada, ou Sim. então, né, esquecida por Deus, pelo próprio Deus. De repente, Deus prepara um lugar desse pra ela. Nossa, um lugar todo especial, né? Meu Deus, então Deus fazia. E teve algum momento marcante desses encontros? Algum momento marcante? Taice. Teve vários marcantes. A gente já conversou uma vez. Bom, até falando sobre isso, né? Do momento marcante, fui uma das convidadas, né? Eu fui convidada por você, eu lembro bem que você fez o convite para mim e realmente eu não sabia para onde eu ia vir, né? Porque hoje eu faço verdade. hoje eu faço parte do grupo, mas eu tive essa experiência Claro, também. eu nem me Isso, lembrava, é verdade. Eu tive essa experiência, né? Que vocês me convidaram para eu vir aqui. Ai, também conta como foi pra você como convidada. Então, gente, que assim, ó, foi algo que eu nunca esqueci, sabe? Quando aquele encontro que tu tens com o pai, sabe? Algo que ficou marcante na tua vida e acho que toda vez quando eu vejo esse vídeo, né? Tem um vídeo gravado. Eu choro de tão forte que foi esse encontro, né? Você me convidou e realmente quando eu entrei aqui, eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembro que eu sentei ali no sofá e eu pensei, meu Deus, será que eu vou ter que confessar alguma coisa aqui? Porque eu jamais imaginava tudo que foi preparado, né? E olha como é importante isso, porque às vezes a gente acha assim, meu Deus, tudo isso pra mim parece como se a gente mas eu não mereço isso, né? A gente tem muito isso, a gente não é acostumado a receber mimos, a ter um momento especial só para mim. E isso aconteceu comigo, né? E aqui teve um momento maravilhoso, onde eu nem sabia do que ia acontecer, né? Vocês até apresentaram o grupo e foram falando. E para mim foi assim um momento maravilhoso, um momento marcante, onde eu chorei muito, onde eu abri o meu coração e eu estava no momento que eu precisava. Olha como que Deus faz. Viu? Isso, exatamente isso, porque eu também já passei assim, ó, eu passei muitas guerras sozinhas, passei por muitas situações que eu não tinha para quem falar. Meu Deus. Né? E de repente eu estar aqui dentro da casa do Pai, né? Que é isso mesmo, a casa do Pai, ter um ambiente que foi preparado para mim, não tinha como segurar as lágrimas, não tinha como eu não abrir o coração. Né? Então ali eu pude também abrir meu coração e Deus falou coisas que era exatamente o que eu estava passando. E algo que foi muito forte para mim, que Deus usou até a vida da Di, que Deus falou, né, no coração dela, que mostrou para ela que eu estava um pouco perdida, né, na área assim do chamado, né? Eu estava realmente, eu estava perdida. Né? Eu queria fazer as coisas para Deus, mas não sabia como. Então eu estava num momento de guerra, assim, perdida literalmente. E eu sempre digo assim que o filho, né, ele não fica perdido, porque o pai sempre dá uma direção. E quando eu entrei nesse lugar, eu saí daqui com uma direção. Né? Eu acredito que todas as mulheres que passam por aqui, elas entram por aqui e elas saem com uma direção na vida delas. Então, para mim foi assim impactante o que eu tive essa experiência. E acho que até gostaria de ter de novo. Quer ser convidada, porque é um momento. Realmente é um momento único. É um momento único. É delicioso. E aí, no tanto que as mulheres que vinham queriam voltar mais vezes. Só que a gente tinha outras para convidar, a gente não dava conta. Sim, E até falando nisso, como que vocês decidiram daí abrir as portas para mais mulheres, né? Porque antes era só para uma, agora
tudo mudou. Tá um pouquinho diferente. Essa casa tá cheia. Oxe, precisamos de outra casa, Deus. Bom, Thay, todo final do ano a gente busca uma direção de Deus, né? A gente sempre pergunta para Deus o que Ele quer pro próximo ano. E eu lembro que um amigo ligou para mim e ele me entregou uma mensagem de Deus. Ele disse assim, ó, Diana, abre a porta da casa, porque eu vejo muitas mulheres lá fora e a porta fechada. E aquilo me incomodou muito. E que direção? Aquilo me incomodou muito. E eu perguntava para Deus, eu questionava para Deus, mas como? Né? Porque nós temos esse espaço aqui, mas ele ainda é pequeno, né? A gente não tem como colocar aqui. E assim a gente já pensa em uma multidão, né? A gente já pensa em grandes números, enfim. Eu fiquei questionando a Deus, perguntando para Ele, compartilhei isso com todo o grupo e colocamos isso em oração. E foi ali que o Senhor ministrou no nosso coração um seminário, que foi o primeiro seminário Borboleta, né? Sim. O seminário Borboleta foi um sucesso, né? Foi lindo. Foram Deus, 15 mulheres? Foram 15 mulheres. Né? 15 convidadas. E ali o Senhor ministrou o projeto inteiro no nosso coração, ministrou o tema, ministrou as palestrantes e foi lindo esse projeto. Ele foi temático, né? Eu lembro que... Todo temático. Nossa. Deu uma trabalheira mesmo, borboleta por tudo quanto é lado. Falando nisso, né? Muito legal. As coisas foram feitas, né? Eu lembro Tudo. que foi tudo feito à mão. Tudo a gente fez. Aqui a gente recebe sabedoria de Deus, a gente é artesã, Costureira, decoradora. a gente fica aqui, né, até 1h da manhã, preparando tudo com tanto carinho, né? Assim, foram noites assim preciosas. Pra realmente tornar aquele momento único, Isso. Então, a partir do Seminário Borboleta, a gente deu sequência, né? Porque às vezes a gente acha que é um número expressivo, mas não, às vezes era, né, o que comporta. Sim. Para esse momento, para esse tempo, a gente abriu a porta para o que comporta aqui dentro. Sim, né? Só que agora tem até mais mulheres, não tem mais 15, né? Agora o senhor... Deus. Agora o senhor Jane aumentou um pouquinho a tenda, né? E a gente conseguiu colocar um pouquinho mais. Então, assim a gente está caminhando. Porque Deus, ele é perfeito, o tempo dele é perfeito. E a gente está subindo degrau por degrau, né? A gente quer estar sempre debaixo da vontade do Senhor. Com certeza. Estando em obediência e fazendo aquilo que Ele quer, as coisas elas vão fluindo naturalmente. Exatamente. Aí Deus tem ensinado tanto. Eu fico pensando do início, como começou e como é hoje, como eu mudei como mulher, como mãe, como esposa. Sim. A gente aprendeu o princípio de mesa, coisas que eu nunca imaginava. Então, aqui tem sido uma escola pra gente. Na verdade, quem mais aprende somos nós. Né? Somos nós. Nós é que mais aprendemos. Né? E a gente fica assim, receosa. Ai, meu Deus, eu que vou pregar. Ai, meu Deus, eu que vou falar. Ai, eu que vou abrir. Ai, eu que vou dirigir o culto. Porque aqui a gente faz tudo. Só que a gente não sabe fazer nada. Só que Deus desce e dá um jeito de ensinar a nós. Então, olha o que Deus fez. E antes de cada seminário, a gente sempre tira um período de oração. Aqui. Então, nada acontece a base, sem né? isso, sem ter a oração. Tem toda uma preparação, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. A gente tira um período orando, buscando ao Senhor. Todos os projetos que acontecem aqui são projetos que vêm do Senhor. Vem do céu. Né? A gente não copia, não. Nasce no coração que é algo do Espírito Santo. A gente pede uma direção, porque o Senhor sabe quem vai estar aqui. O Senhor sabe o que é preciso para aquele momento. Sim. Então, cada seminário que vem acontecendo, cada encontro que vem tendo, tivemos a conferência Gratidão, né? Conferência. Que aconteceu esse ano em janeiro, que nós comemoramos 3 anos de Unidas por um Propósito. Nós reunimos 50 mulheres. Isso pra gente é inimaginável, né? A gente jamais imaginaria que de 4 pessoas, de uma noite com 4 pessoas,
a gente chegaria hoje a viver o que a gente está vivendo. E não é nem pela quantidade, Não. né? Porque a gente não quer saber de números, a gente quer saber de mulheres transformadas, Isso. mulheres tocadas. No tanto que quando era uma convidada, a gente já estava realizada. A gente saía daqui, depois essa convidada nos passava um feedback do que Deus fez na vida dela. Isso para nós já era, nossa, tudo. De ver, Então não é por quantidade, sabe? Mas de ver que o pouco, vamos dizer assim, né? O pouco que é feito aqui, ele surte muito efeito. Muito efeito. Porque a gente faz a nossa parte, mas o Espírito Santo, ele prossegue trabalhando, né? A semente foi Isso. plantada. E como a gente fica grato, né? Depois dos seminários, né? Que hoje, como faço parte, né? Também sei de Vai muitas falar coisas, com né? propriedade. Isso, de muitas coisas que acontecem também, de mulheres que saíram daqui transformadas. Né? Estão voando, né? Que estão voando, né? E umas com problemas no casamento. Para mim, eu tenho uma cena bem forte de um dos seminários que teve uma mulher que ela veio, ela tinha jogado a aliança dela no lixo. Eu não esqueço essa experiência que teve, né? Então ela veio nesse seminário e ali foi tocado no assunto que às vezes Deus direciona e a gente toca no casamento, filho, né? Na hora ali Deus vai trabalhando. E no fim dos seminários também, elas abriam um pouco o coração, né? Quem queria, Algumas abriam, né? Algumas delas abriam o coração e ela falou que ela queria voltar para casa para tirar a aliança dela do lixo, porque ela queria voltar para o casamento dela de novo. Então, isso não tem preço. Não. Às vezes as pessoas falam, né? Mas para que fazer tudo isso? Né? Que tanto empenho, né? Uma noite fria, tu sai para preparar tudo, chega em casa de madrugada, né? Tu sacrifica tanta coisa, tanto conforto, mas é que a gente não consegue parar. É uma chama que o Senhor colocou no nosso coração. Isso. E assim, ó, a cada encontro é um testemunho. E tu ouvir isso, Não e tu tem, ouvir vale que a pena, né? Vale a pena todo o esforço, todo o sacrifício, Exatamente. renúncia. uma palavra que é dita aqui muda um destino de uma família. A gente ouve muita coisa. Então Lembrei não de tem outro como. caso de uma outra mulher também que ela disse que ela via problema no marido, e depois de um seminário que ela veio de 4 semanas consecutivos, na última semana ela estava feliz da vida com o sorriso na orelha e falava, eu que tenho que mudar, eu já cheguei em casa mudando as minhas atitudes, eu sou outra pessoa. Ela estava feliz porque Deus simplesmente tirou a venda dos olhos dela e mostrou quem era errada da história, quem estava errado. Então ela tava com sede, queria mais quando tem outro seminário. Então, assim, essas coisas nos faz continuar, essas coisas que nos faz ter mais força de orar, de buscar e fazer sim esse empenho que a Diana falou. A gente fica aqui de madrugada, a gente decora tudo, a gente faz tudo. E fora, Ana, que tem toda uma luta por trás Ai, também, né? tem, né? Isso tem, né? Isso, que são as batalhas espirituais, porque imagina, né? É uma família que vai ser restaurada, né? Então, tem as renúncias da nossa parte também, né? Que muitas vezes, é claro que isso acredito que nunca passou pelo nosso coração, mas tudo que o inimigo quer é que a gente desiste, né? Então, quantas vezes de a gente chegar aqui, mas, vamos por dia não tá legal, né? De tu vir aqui, a tua filha tá doente, de tantas coisas que a gente tem que renunciar, deixar para estar aqui e estar ajudando mulheres. Não tem preço. Não tem preço, né? Isso Esse grupo é lindo. E nesse período teve algumas mudanças na liderança. Teve. Isso, conta um pouquinho assim dessas mudanças. Eu conto? Pode falar. A gente se olhou, tem como que ele conta. Então vamos lá. Então éramos eu, a Diana, a Jerusa e a Adri. Aí primeiro a Jerusa sentiu de sair, porque ela foi, né, se mudou de cidade, Deus direcionou ela para o outro canto. E amém, né? Sabemos que tudo tem um início e um fim. Ela saiu e nós ficamos pensando, né, orando, será que a gente coloca alguém no lugar, não coloca? Tudo, gente, tudo que é feito nesse grupo, tudo que você vê aí no Instagram, YouTube, tudo que vocês verem por aí, de ideia nova, é tudo de Deus, não tem nada da gente. Então a gente foi orar, pedindo uma direção a Deus, quem colocar no nosso grupo. Então, e sempre Deus faz assim, né, essas doideiras. Aí eu tava com uma pessoa no meu coração, sentia, a Diana também sentiu,
Aí nós conversando no carro um dia, eu falei, Diana, eu vou falar. Daí ela falou, então fala. Quem fala primeiro? Fala, vamos ver se é a mesma pessoa, né? A mesma Aí eu pessoa. peguei e falei, a Diana falou, é essa pessoa, a Mari, Mari, beijo, amor, amamos você. Senti de chamar a Mari pra entrar no nosso grupo, a Diana também já tinha sentido, Deus já tinha falado com Olha ela. a forma como Deus trabalha, né? Aí conversando, fomos fazer o convite a ela. Se ela aceitar, Deus tá no negócio. Né? Aí o que a gente fez? Preparamos um encontro só pra ela, porque a gente não é boba nem nada, a gente não chegou fazendo convite não. Aí ela foi a nossa convidada primeiro, pra ela saber a essência do grupo, como é que funciona. Aí fez aquela jogada, convidei ela pra ir num lugar comigo, sem ela saber onde era, trouxemos ela pra cá. E aí no final do encontro que a gente fez tudo pra ela, a gente fez o convite. E assim ela aceitou, né? De coração aberto, chorou, se emocionou e aceitou de todo o coração. Ela ficou com a gente. Então ficaram nós 4, eu, a Diana, a Mari e a Adri. Aí passou um tempinho, a Adri nos chamou também, sentiu de sair, que daí ela já estava em outro processo também. Amém. Ficou nós 3 de novo, eu, a Mariana e a Diana. Aí fomos no mesmo propósito, vamos orar para colocar outra pessoa no lugar. E foi a mesma coisa. A mesma coisa. Eu senti de convidar a Taisiele. A Diana também sentiu de convidar a Taisiele. Gente, como Deus faz uma coisa dessa? Tem tantas pessoas, tantas mulheres, como? E a gente não se fala, a gente não se combina nada entre nós. E nós não éramos íntimas, Isso. né? Nem Eu Com a nem Mari, com a Thay, Não, né? eu nem conversava com vocês. não. Era de vista, né? Mas acho que nem oi dava assim. Então, olha E tu também já era mais reservada, né, Thay? Você não era de amizade, nem nada. Era bem tímida. Então, Pra gente ver como que era algo realmente de Deus, né? Não era algo, tá aqui por causa de amizade, não, né? Sim. É algo realmente que Deus direcionou, né? E tu vê, Deus, ele mata 2 coelhos numa cajadada só. Ele já viu a situação da Thais, que ela tava precisando achar o rumo dela. E Deus viu que o nosso grupo tava precisando de alguém pra ter um rumo também. Isso. Aí Deus já foi. Então, Unidas por um propósito. E olha como Deus faz, porque Deus só colocou pessoas improváveis aqui, né? Porque justamente, né? Às vezes as pessoas olham pra nós e, né? Meu Deus, a Diana, meu Deus, a Tu Thay. mesmo, né? Todo mundo fala de ti, né? Não, Deus é o bicho do mato, né? Isso. E hoje, assim, às vezes as pessoas entram aqui e se deparam com outra Diana, né? Isso. Mas é Deus. Deus. Isso aqui é uma escola, né? E ao mesmo tempo um ambiente de cura, que o Senhor faz tanta coisa aqui. E ele justamente, Thay, ele não pegou ninguém capacitado, ninguém que fala bem, que canta bem. A gente sempre foi crescendo gradativamente, aprendendo com o Senhor, aprendendo umas com as outras. E é um lugar a cada dia. é um lugar de pessoas improváveis. Então a gente entende que não é um ambiente para pessoas de sucesso. Aqui é uma escola. Aqui é a casa de pessoas que vão desenvolver o seu chamado, o seu ministério, vão voltar às vezes para os seus lares, reconstruir o que está perdido, né, o seu emocional. Então aqui é um lugar de pessoas improváveis, que não são, que não podem, que não conseguem, que não sabem. A gente se uma debate, a gente chora, mas eu não gosto, você fala melhor do que eu. Ai, vamos gravar o vídeo. Ai, a Diana fala tão bem. Ai, Aninha, tu fala, tu não tem vergonha, Aninha. A gente fica só jogando uma peteca pro lado todo, tá quente. Quando vem, minha filha? Se fosse possível mostrar todos os bastidores, Meu Deus. Então é assim, então você que vem aqui com a gente, vê tudo isso aqui, a gente, não é nada que vocês estão pensando, é tudo Deus. Que às vezes as pessoas olham pra gente e até falam, meu, como eu gostaria de ser como ela, porque a gente tem essa coisa de se comparar, né? Mas é muita coisa que a gente passa por trás, né? A gente está aqui na frente desse trabalho, mas assim, é muita renúncia, não, muitas vezes é com choro, é não querendo fazer. Nem a Diana não queria estar aqui hoje, isso, sabe que a luta que é pra ela estar aqui, pra mim, pra Thais já é mais tranquilo, mas pra ela não, tu vê. Mas estamos aqui, né? A gente disse sim, né? Foi falado sim para esse chamado, para esse propósito. E tudo isso está acontecendo. E o interessante é porque quando a gente diz sim, olha tudo que Deus faz. Porque a gente tem essa coisa de achar que a gente vai fazer tudo. Na verdade, a gente não faz nada, porque quem faz é o Espírito Santo, é o Senhor que vai nos nos capacitar, né? A gente somos apenas um vaso de barro, mas que estamos aqui disponível para ser cheio dele e deixar ele fazer aquilo que ele quer. Né? E foi o que aconteceu até agora nesse grupo. Aí ficou
né? Você veio Isso. pro nosso grupo, ficaram nós 4. Eu, a Mariana, a Diana e a Thais. E agora, recém, um pouquinho assim, a Mari sentiu de sair, né? Ela tomou outra direção também, amém. E até então, estamos nós 3. Por enquanto, não estamos assim, né? Deus não falou nada com a gente no sentido de colocar outra pessoa. Não sabemos Sim. como vai ser ainda. Mas hoje, né, estamos nós juntos. 3. Uhum. Meu Deus, que lindo, né? Lindo. Eu Apaixonada. até digo assim, o que eu sou sem esse grupo, sem esse chamado aqui, porque eu vejo o quanto que eu desenvolvi, né? Eu digo assim que foi de Deus a minha vinda para esse lugar, e porque eu era aquela pessoa que nem falava, né? Somos duas, né, Thay? Isso. E hoje está aqui na frente de uma câmera, está na frente de tantas mulheres, com tantas limitações, mas estamos aqui, Nossa, fazendo, e todos os dias o Senhor realmente ele vai nos aperfeiçoando. E Né? sabe o que é mais interessante? Aqui dentro desse grupo a gente vai descobrindo o nosso chamado, sabe? A gente vai descobrindo qual é o dom que Deus te deu, porque querendo ou não, a gente ali no nosso comodismo, indo na igreja ali e tal, você não descobre direito o seu chamado. Então, a partir do momento que você fala um sim pra Deus, Deus abre um leque pra ti, né? Foi assim Veja que quantas... aconteceu comigo. Comigo Isso. também, né? Com a Diana. Isso. Então Quando- basta um sim de Deus Isso. e ter E coragem. quando eu vim aqui, eu estava muito confusa sobre o meu chamado, né? Eu já estava assim, as pessoas querendo que eu ministrasse, e só que aquela, meu Deus nunca falou comigo, colocando todos os defeitos em cima de mim, falando, não, eu para a palavra, jamais, eu nem falar sei, nem consigo nem estar na frente de um público, como assim falar? E quando eu entrei aqui, foi exatamente isso, assim, foi assim do dia para noite. Eu lembro até que no seminário Borboleta, que foi eu que ministrei, no primeiro seminário que teve, Logo de cara. assim, eu já entrei, Deus ela não já deu nem descanso não pra deu ela. nem descanso, já me colocou no desafio, assim, foi muito difícil para mim aquele dia, muito difícil. Eu lembro até que o que essas meninas estão, o que elas vejam em mim? Porque isso que é tão forte, porque a gente se vendo, não, essas meninas estão doidas. O que elas estão olhando em mim que eu não consigo ver? Mas é exatamente isso. A gente nunca vai conseguir se ver realmente quem nós somos. Mas Deus coloca pessoas Que acreditam, investem em nós, né? Uhum. Isso, incentiva, né? Incentiva, E nós né? estamos aqui. E olham um pra nós e incentivando a realmente, outra. eles não, você é capaz. E aqui uma ajuda a outra, É. né? Uhum. Quando Acredita na outra, né? Isso. E tão engraçado que a gente conhece os nossos defeitos. É. E mesmo assim, a gente acredita uma na outra. É né? verdade. Isso é muito Exatamente. forte, né? Tem uma frase que fala assim, né? Que o nosso propósito, o nosso chamado, ele pode não ter nada a ver com os nossos sonhos, mas é lá no propósito, é lá no chamado, que é o lugar da nossa realização. Uau. E hoje é cada encontro, né? A gente estar aqui. É aqui que a gente se sente plena. É aqui que a gente se sente realizada. Então é por isso que a gente tem certeza desse chamado, desse ministério que o Senhor colocou, né, nas nossas mãos. Uau! E hoje o Senhor colocou do nosso lado também, né, meninas, uma rede de apoio verdade. do céu, né? Do céu! Nossa. Hoje a gente tem a mãe, né, a Dona Cleonice, a famosa Dona Cleonice. Dona proprietária deste lar. Temos a Beatriz, né, que está aqui junto com a gente. Elas auxiliam a gente na cozinha, né? Porque a gente sempre serve uma coisinha aqui, um coffee break, um jantar. Então elas, enquanto tudo acontece aqui, elas estão lá na cozinha, Preparando na tudo. correria, Meu preparando Deus. todas as coisas. Então assim, meu Deus, né? Eu não sei como a gente dava conta sem elas. Porque antes a gente fazia tudo sozinha. A gente né? fazia Nossa, tudo sozinha. sozinha. A gente saía quando terminava a reunião, já ia pra cozinha e já, né? Isso, E meu já- Deus. Gente, verdade. Eu né? não sei como a gente conseguiu. E a gente sentia essa necessidade que a gente precisava Sim. dessa rede de apoio. né? Porque eu acho que nada funciona, a gente não faz nada sozinho. É. A gente precisa reconhecer que a gente precisa de Isso. pessoas do nosso lado. É. E a obra de Deus é assim. E muita gente valoriza os que estão na frente. E os que estão nos Isso. bastidores. Aham. Porque nada acontece sem os bastidores. Então, os bastidores é muito mais importante, eu digo até, do que quem tá ali na frente. Com certeza.
Então, elas ali por trás fazem muito mais do que vocês imaginam, né? Isso. E às vezes elas nem aparecem, né? Nem querem aparecer. Elas vão até no mercado, tá? A dona Cleonice pega lá o cartãozinho e vai lá pro mercado, gente. Isso pode. Ai, sabe o que ela fez um dia? Ela foi lá na praia de Balneário Camboriú, pegou areia. Que a gente ia fazer uma dinâmica. Bem lembrado. Cleo, love you. Outro dia a gente posta um vídeo aqui. Gente, a gente ia fazer uma dinâmica que precisava de areia do Areia mar, da praia. Ela foi lá e pegou areia, parou o carrinho lá, foi lá. Gente, vê se pode uma coisa Plena dessa. Atlântica, cheia de gente. Não, a gente ri tudo aqui, mas olha, gente, que é Até isso? o amor, a sede de fazer as tão simples, mas essa sede de fazer as Deus. coisas, né? E a gente também tem a Gabi, né? A Nossa, Gabi. A Gabi auxilia a gente ali no Instagram. A Gabi faz toda a parte de. Eu não sei falar muito bem, né, Aninha? Mas essa Da parte arte, do designer, de Vídeos. divulgação, de vídeo, tudo. E assim, ó, ela é pronta. A gente joga a ideia, ela já manda pronto pra gente. Oi, é só Deus que faz uma coisa dessa. E olha só, sem cobrar nada da gente. Isso. Sem cobrar nada, tudo por amor à obra de Deus. Então, assim, né? O nosso reconhecimento aqui em público, né? Nossa. Para Beatriz, Isso. para mãe, para Gabi. Só Deus para recompensar, mas elas estão junto conosco nessa obra, né? Trabalhando, nos ajudando, nos auxiliando. Muitas vezes elas nem aparecem, mas elas estão ali, né? Dando todo o suporte que a gente precisa para a gente conseguir se concentrar e se conectar aqui com a parte espiritual, com a parte, Se né? entregar mais, né? Sem estar se Isso. preocupando, né? Sem se preocupar Isso. com a outra parte, Isso. né? Meninas, vamos agora falar do próximo evento que vai Vamos, ter em agosto, que vai ser Para lá de forte. especial. Deixa eu falar esse tema, Fala, porque fala. esse tema é muito profundo, É né? Olha só. demais, demais. O tema é Sou uma corajosa morrendo de medo. Repete, tá? Peraí, Repete. preciso Pera falar de aí, novo. falta. Sou uma corajosa morrendo de medo. Uau! Pegou? Que tema! Que tema! Você precisa estar nesse evento. Até é um chá com propósito. É um novo, né? É um novo evento, tá? novo Ó, Deus evento. já deu outro evento pra nós. Isso, Novo um chá, formato, novo né, formato, Thay? exato. Ô, Thay, que dia que vai acontecer esse evento? Vai ser dia 19 de agosto. E À tarde. isso, Que é um no chá. sábado, né? Vai ser no sábado da Que tarde. delícia. Isso. Vai ser um momento único, tá? Então, assim, ó, aproveita, faz a sua inscrição. Falando nisso, agora é um sistema diferente, agora também que tá, né? Antes a gente convidava, né? É. As coisas, elas vêm mudando, né? Deus, tá? Isso. Deus. A Gabi colocou a gente na era moderna, né? Isso, estamos nos atualizando. Porque não tem como fugir disso, né, gente? É. Às vezes a gente até tem convidadas que vêm aqui que são mais senhoras, que não entram, né? Não tem rede social, não sabe muito mexer com essas coisas. Não tem problema nenhum, tá? Você que é senhorinha, às vezes, eu falo senhora porque geralmente são as senhoras, mas você também que é jovem, não gosta de mexer com essas coisas, entre em contato com a gente, fala com a gente pessoalmente, também não deixa isso impedir de você estar com a gente. Então, assim, hoje o que a gente faz? A gente faz um link de inscrição para ter um controle. Como a nossa casa aqui é pequena, a gente não tem como comportar muita gente e deixar aberto assim ao público, pessoa, entre 100 pessoas, o que nós vamos fazer? E a gente faz tudo personalizadinho, a gente faz com o nomezinho da pessoa, a gente faz tudo assim, tudo bonitinho, né? Então a gente precisa ter esse controle de número de pessoas. Então a gente gerou um link. Tem eventos que a gente cobra uma inscrição, tem eventos que é gratuito. Agora Deus colocou no nosso coração de dar da inscrição ser 1 quilo de alimento. Então a gente sempre varia. Então a inscrição realmente é mais pra gente ter um controle. Então para esse chá com propósito, Chá com propósito. esse chá com propósito, que será dia 19 de agosto, vai ter um link também de inscrição. Você fica ligado ali no nosso Instagram, a gente tá sempre divulgando. Então, quando a gente lançar, abrir as inscrições, você já clica ali e já preenche e tá tudo certo, tá? Não tem erro. Não sabe? Entre em contato com um de nós. E assim, tá? né, meninas, é importante ressaltar que você já vê a data com antecedência. Você já sabe. Então, se você decide ir,
você sabe que no dia 19 de agosto você tem um compromisso. Então não deixa de vir, porque às vezes você acaba tirando a vaga de outra pessoa, né? A gente já passou por algumas situações assim de pessoas que queriam estar aqui conosco e a gente infelizmente não conseguiu, né? Encaixar a pessoa porque já tínhamos ali um número de pessoas que a gente conseguia colocar aqui e às vezes tem faltas e acaba tirando a vaga de alguém que poderia estar aqui. Porque então, é algo muito sério, né? É algo muito sério. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Então, já começa por aí. A gente tem a responsabilidade de assumir os compromissos. E a partir do momento que eu me inscrevo e eu não vou, eu também tô tirando a vez da outra pessoa, que ela poderia ir, às vezes ela tava ali querendo receber uma bênção, e eu acabo também, né? Eu perdi a minha bênção e eu faço a minha colega perder a bênção dela também. Porque assim, de uma coisa você pode ter certeza. Você vai ter 1000 motivos para não estar aqui. Porque é uma luta espiritual que a gente não vê por trás de tudo, né? Mas você tem que determinar no seu coração, não, eu vou estar, e o Senhor vai fazer o que tem que ser feito na sua vida. Então, assim, pedimos com carinho, né? Com cuidado, com gentileza, para que quando você se inscrever, você assuma essa responsabilidade, marque na sua agenda e diga, não tenho outro compromisso, meu compromisso é lá com Unidas por um Propósito, com o chá, com o seminário. Porque é algo que vai valer a pena, né? Com certeza. Eu digo que toda pessoa que entra aqui, ela sai diferente, ela sai tocada. E ela quer voltar. E ela quer. Né? E como assim, tem umas aqui que acho que elas estão quase desde o começo. Todos! Porque realmente colocou o pé aqui dentro, tem essa sede de querer voltar, né? Porque as coisas de Deus são assim. E é um ambiente diferente, né, meninas? É algo para nós, para as mulheres. Aproveitando dizer que também, né, a gente não trabalha só com mulheres casadas, né? Muitas vezes a gente recebe essa pergunta, a gente recebe mulheres solteiras, viúvas, casadas. Não tem idade, né? O público é o feminino, né? A partir Então, fique à vontade, né? Esteja com a gente, não deixe essa oportunidade passar. Então é isso. E Deus vai falar contigo. Isso. E é um ambiente íntimo, gostoso. Ninguém é obrigado a falar nada. Às vezes a gente, né? Eu tenho que falar alguma coisa. Não, você não é obrigada. Apesar que quem entra aqui dentro não se aguenta, né? Quer falar. Porque assim, aquela que já chega falando que não quer falar nada. É a primeira a falar, é verdade. Isso só para mostrar o nível de liberdade que o ambiente tem. Um ambiente seguro, né? Que você pode abrir o seu coração se querer, né? Então é algo gostoso, né? É algo diferente, é algo pra gente se sentir abraçado. Inexplicável. Se tu quer saber mais, tu venha. Você que não veio ainda, você precisa. Por favor, vem sim, que Deus tá aqui. Então, amém. Acho que era isso, né? Isso, né? Encerramos aqui. Que era a dúvida de muitas mulheres, né? E espero que ficou bem esclarecida agora. E nos acompanhe aí pelo Instagram para você saber mais sobre tudo que vai ocorrer ainda aí até o final do ano. Tem muita coisa, hein? Fica ligadinha. É verdade. Beijo. Beijo.